Seja muito bem-vindo, meu amigo comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, embalando então na segunda metade. E agora a chave 36, individualidade versus egocentrismo. Então vamos lá embalar nessa segunda metade e já deixando um recado importante para você que chegou até aqui. Se você não viu o vídeo extra que eu coloquei, né, a chave bônus, volta lá porque ele está na sequência, ele foi colocado junto com a chave 35 e é um recado muito importante. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, deixasse lá seu comentário, enfim, me fala aí, comandante, o que você achou. E aí sim, se você vier para a chave 36 é porque você entendeu o recado. Então, vamos lá começar aqui, individualidade versus egocentrismo. Vamos começar mais uma vez definindo o que é cada uma dessas partes da chave, e aí sim, virar a chave. Individualidade, meu amigo comandante, é princípio, e tudo que é princípio é divino. Então, sim, é uma coisa que a gente tem que cultivar. É aquilo que leva a gente na jornada da prosperidade. E quando a gente fala de egocentrismo, o egocentrismo tem a ver com aquelas atitudes quando a gente tenta ser melhor do que o outro ou se mostrar melhor do que o outro. É basicamente uma disputa, eu diria, de uma forma muitas vezes bem injusta, porque o objetivo é você chegar ou se colocar, né, numa posição aparentemente melhor do que o outro, muitas vezes rebaixando esse outro. E aí, a individualidade ela não tem a ver com ser melhor ou pior. Na individualidade, que é um princípio, tem a ver com você ser único. Ou seja, é aquela condição aonde você se reconhece como uma pessoa, como uma identidade, como uma alma, como um espírito único. E apesar de ter sido feito a imagem e semelhança dele, você é completamente individual nesse sentido. E se você pensar dessa forma, então, o egocentrismo, ele é literalmente a morte da alma. Por quê? Porque é quando o teu cérebro, quando a tua parte física, né, a tua constituição aí biológica, vamos colocar assim, né, o teu cérebro reptiliano, ele tenta se colocar acima dos outros e dessa forma ele vai sobrepujar inclusive as demais partes do teu ser, né? São três partes, a gente tem o seu espiritual, a sua alma e o seu carnal, vamos dizer assim. E é quando essa parte carnal ela tenta se sobressair, né? E por não reconhecer essa individualidade, ela tem que se destacar de alguma forma. E aí vamos dizer que você está matando a sua alma quando o teu egocentrismo está dominando. E no caso da individualidade, ela tem mais a ver com o amor próprio. E é justamente o que diferencia, né, você de uma outra pessoa. Como eu disse, não tem a ver com melhor ou pior, mas simplesmente você ser único e diferente do outro. E voltando lá, né, fazendo as diferenças ainda, egocentrismo ou individualismo é colocar as suas vontades e necessidades acima dos outros. E para fazer isso, muitas vezes você vai acabar, ao invés de trabalhar no sentido de valorizar os seus atributos, você vai menosprezar os outros. Então, é uma disputa, de certa forma, bastante desleal, vamos colocar assim. Na individualidade, você faz com que a sua identidade pessoal prevaleça sem ferir ou renunciar o amor e o respeito pelos outros. Então, essa é a grande diferença. Quando você está falando de um princípio, você vai sim fazer prevalecer a sua identidade pessoal, mas você não vai, de forma alguma, ferir
o amor ou o respeito pelos outros. Então existe essa condição de que todos têm o seu espaço. Você não precisa invadir, né, ou sobressair, né, passar por cima do espaço do outro para demonstrar a sua forma única. E é isso que acontece quando você não tem essa noção da sua individualidade. E uma coisa interessante para colocar nesse ponto, meu amigo comandante, é que a prosperidade ela é individual e a pobreza é coletiva. Então não adianta você criar uma fórmula única, a fórmula sendo única, é uma coisa só, e aplicar para todo mundo achando que os resultados vão ser os mesmos. Por quê? Porque quando eu faço dessa forma, eu estou ferindo um princípio, que é o princípio da individualidade. Então, a partir do momento que eu pego uma receita e digo, se você fizer isso, isso e isso, você vai ser próspero, simplesmente essa ideia ela já está furada, ela já cai por terra na sua essência. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Mas a pobreza ela é coletiva, porque basta você não tomar a iniciativa de buscar o seu crescimento e você acaba sendo igualado por baixo, na pobreza. E aí é o que algumas ideologias buscam, né? Então, o socialismo, por exemplo, parte do princípio de que as pessoas têm direitos iguais, por as pessoas serem iguais, e ela já está errada em princípio aí. E a única forma de você igualar todo mundo é igualando por baixo. Então, não vamos nem entrar nessas questões, mas se você vive nas condições mais baixas, é porque você ainda não reconhece a sua individualidade e ainda não trabalhou aquilo que é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento da sua prosperidade. Aliás, não fazia isso, né, comandante? Você está aqui comigo fazendo justamente isso, estudando esses conceitos, essas viradas de chave para enaltecer a sua individualidade, reconhecer e fazer aquilo que é necessário para prosperar. Então, antes de qualquer coisa, é preciso você curar a si mesmo. Não adianta você, como eu falei, buscar uma fórmula que vai valer para todo mundo. Você tem que ir atrás, né, daquilo que te trava, dos seus bloqueios. Eu falei muito disso nesse vídeo, nessa chave bônus, né? Então, mais uma vez reforçando, se você não viu, é um vídeo um pouco mais longo, vai lá e assiste, porque vai fazer muito sentido e vai conectar com essa chave também. E se você, por acaso, está na condição mais baixa e você tenta sair da pobreza pisando na cabeça dos outros, essa é uma das manifestações mais radicais de egocentrismo. Por quê? Porque você vai buscar algum atributo físico, né, para tentar se diferenciar dos outros. E muitas vezes você vai diminuir o outro para valorizar algum atributo. E de forma alguma você está respeitando o amor por esse irmão, vamos colocar dessa forma, ou o respeito por esse outro indivíduo, que é um ser único também. Então, o egocentrismo ele mexe com muitas questões biológicas no nosso cérebro. Ele mexe com muitos hormônios, né? E com isso, essas satisfações, né? Essa sensação de satisfação, essa dopamina barata, como a gente gosta de dizer, ela tem um efeito viciante no teu cérebro e por isso muitas vezes você busca atitudes egocêntricas. Por quê? Porque se você se destacar através da posição do outro, ou seja, o outro, você faz alguma coisa e o outro reconhece, né, em você alguma coisa melhor, até porque ele também não está nesse nível de desenvolvimento, né, para conhecer isso que a gente está falando, isso mexe com o seu ego, isso mexe com esses hormônios e é isso que te vicia e te mantém fazendo coisas que não te fazem prosperar, meu amigo comandante. Então,
para fechar essa chave, a individualidade é se amar como Deus te ama. É você encontrar isso, ao ponto de você não parar mais de crescer. Por quê? Porque você vai buscar a sua identidade, o seu propósito. E aí você se reconhece como um ser único no meio dessa multidão. E quando chegar o dia onde nós teremos todos, né, uma multidão de seres únicos, o respeito e o amor pelo outro vai prevalecer, e com isso não viveremos mais na idade das trevas, né? Nas trevas do conhecimento, nas trevas aí da sabedoria. E com isso a gente encerra então mais uma chave, meu amigo comandante. Eu espero que você tenha assimilado a profundidade disso que a gente falou agora. Você tem que buscar aí ou vamos colocar assim, você tem que construir na sua cabeça, né, muitos alertas para tomar cuidado justamente de não ser arrebatado por atitudes egocêntricas. E para ajudar você a lembrar de tudo que a gente falou, então faz um print aí desses 2 slides que resumem a nossa conversa. Esse é o slide 1, o slide 2, e como eu coloco sempre, a gente deixa aí uma experiência, então, para você exercitar esse seu grau de individualidade, né? Então, a primeira coisa aí, faça uma lista de 10 pessoas que você tem necessidade de aprovação. E isso por quê? Porque quando você não se reconhece como um ser único, você fica dependente da aprovação dos outros. Por quê? Porque através dessa aprovação, lembra que eu falei que vem de fora o que alimenta o teu ego? Você se sente melhor quimicamente, né? Falando aí no seu cérebro. Então, você sempre busca a aprovação do outro para enaltecer o seu ego. E com isso, você vira refém dessas pessoas. Então, te garanto, procura aí que você tem no mínimo 10 pessoas que você tem necessidade de aprovação. E o que você vai fazer então? Pelo menos 3 dessas pessoas você vai escolher para se libertar definitivamente. E como você faz isso? Aí, meu amigo comandante, entenda o que eu vou colocar aqui. Você vai decepcionar essas pessoas. Você fala, mas Martinatti, como assim? Eu falei, você não precisa da aprovação delas, você não é um refém dessa aprovação, o que te torna um escravo dessas pessoas, porque você está sempre buscando, né, essa dose de dopamina aí. Então você vai lá e vai entender por que você precisa tanto dessa aprovação, e você vai conscientemente decepcionar essa pessoa. O que ela mais espera de você? Pois você vai decepcionar essas pessoas, e com isso você vai sentir um grau de liberdade que você nunca teve antes. Por quê? Porque você é um ser único, porque você é um ser individual e tem uma missão muito maior para cumprir. E aos poucos você vai ativando a sua identidade e vai seguindo na direção do seu propósito. Estamos conversados, meu amigo comandante. Então, eu queria deixar para você mais uma vez uma missão. Se você continua seguindo aqui nesse curso, estamos no YouTube. Deixa o seu like, já que você chegou até esse ponto do vídeo, com certeza você gostou. Faça a missão aí de compartilhar essas aulas e essa informação com todas as pessoas que você conhece, e você vai se surpreender com todos aqueles que você não esperava e vão te agradecer por terem acesso a esse conhecimento. E se você chegou aqui agora, não deixa de se inscrever no canal, a gente está quase chegando lá e muito em breve a gente vai ter lives aí para poder interagir com vocês no tete a tete aí e no ao vivo. É isso então, comandante, eu fico mais uma vez por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e por estar comigo. Vai cuidar da sua vida, que a gente vai estar muito bem, e vamos acelerar para o final dessa jornada. Fui!